Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. É que lhe falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se convertem ao serviço de redenção e se libertam dos véus pesados que lhes obscureciam o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores, em voos sublimes para a divindade. Trecho da mensagem Véus, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã, com informações e notícias de nosso movimento espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Em Nossas Reuniões, do livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Meus amigos, muita paz. Em nossas reuniões espíritas, saibamos oferecer a plantação do bem às nossas vibrações de alegria e esperança. Nunca nos cansaremos de induzir-vos à cooperação e à fraternidade, qual acontece no agrupamento social da Terra. Devemos trazer ao nosso intercâmbio contentamento e harmonia, fé robusta e otimismo incansável. O trabalho de uma sessão espírita é a soma das necessidades dos companheiros que a integram. Problemas difíceis reclamam atenção. Moléstias graves pedem assistência. Tarefas de educação exigem devotamento e carinho. A tristeza e o cansaço não servem para emoldurar o quadro das honrosas obrigações com que Jesus nos distingue. Busquemos, desse modo, em nosso trabalho de socorro e oração, os alicerces da luz que pode irradiar-se de nossa alma em emissões verbais de consolo e edificação. Ninguém é tão pobre que não possa dar ao irmão de luta algumas palavras de bom ânimo. Nossos cultos de espiritualidade superior esperam por vosso óbolo de boa vontade. O vitém da viúva não é somente aquela moedinha singela que celebrizou uma pobre mulher no templo de Jerusalém. É também nossa frase de colaboração nas boas obras, nossa migalha de esforço no auxílio ao próximo, nosso sorriso de compreensão ainda mesmo quando nos achemos fatigados. Auxiliai a nossa comunicação convosco, para que vibre entre nós o entusiasmo de servir. Somos também necessitados do vosso concurso construtivo. E contando sempre com a vossa esmola generosa de solidariedade no dever a cumprir, rogamos ao Senhor nos ilumine e abençoe. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas que já estão com reuniões públicas em nossa cidade são a AME,
localizado na rua Professor José Leão 567, no bairro Maurício de Nassau. O GEGAD, na rua Benjamin Larena 172, bairro Divinópolis. O Centro Espírita Lar de Jesus, na terceira Travessa Clara Nunes 132, bairro São João da Escócia, por trás do Colégio Jesuína. A Casa Chico Xavier, na rua João Soares de Lira 1563, no Divinópolis. A União Espírita Vinha de Luz, na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. A Casa Allan Kardec, na rua Serinhaém 555, Boa Vista 2. O Grupo de Estudos Espíritas Eurípedes Bassanufo, Avenida José Veríssimo 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Sempre lembrando as observações dos cuidados sanitários, a evitar a disseminação da pandemia do coronavírus. Continua o uso de máscaras, o distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas. Pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém,
o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. E digna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus. Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, Borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Resposta dos Espíritos: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo ortogou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, lemos: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Emmanuel comenta essa passagem na mensagem intitulada Educa, que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedras há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz o germe da divindade. Deus está em nós. Quanto estamos em Deus, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo.
Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui, Rádio Ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde procuramos trazer perguntas com os temas abordados nessa manhã, a fim de aprofundarmos melhor o nosso conhecimento da doutrina espírita. Lembrando que, oportunamente, quando o programa voltar a ser realizado ao vivo, você poderá participar, telefonando para a rádio, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Por enquanto, vamos aproveitar esse espaço para aprofundarmos nas questões tratadas no programa de hoje. Vamos assim ouvir uma dessas questões de hoje. O que significa a expressão rasgar os véus, segundo Emmanuel? Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz a mensagem Véus. E nela, no seu texto, ele nos adverte dessa questão de suma importância, quando ele diz: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Emmanuel se refere a essa dificuldade face o nosso passado espiritual. Nós já estivemos, através de inúmeras reencarnações, trilhando a observação e o aproveitamento da experiência física do ponto de vista material, aonde estabeleceu-se uma como que sombra sobre os reais objetivos da vida e sobre aquilo que de fato é aproveitável, é benéfico no trabalho de ascensão do espírito humano. E quando ele diz que não é fácil, é porque ele se refere a todo um trabalho de ressignificação, de mudança de paradigmas, de modelos que tínhamos trazidos dessas experiências passadas e que ainda estão no nosso inconsciente profundo, muitas vezes dificultando e perturbando as aquisições novas. Mas é justamente para nos ajudar nessa superação que Emmanuel nos alerta e nos esclarece, como nessa mensagem trazida através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Por isso ele diz a nós que é indispensável para tirarmos esses véus, nos convertamos ao serviço de redenção, ao serviço de libertação. Emmanuel aqui faz uma referência indireta à necessidade premente da vivência da mensagem do Cristo, como sendo o meio eficaz de rasgarmos, de tirarmos esses véus que dificultam a percepção dos verdadeiros objetivos da nossa vida. E ainda em relação a isso, ele nos diz: somente quando se chega a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que obscurece o coração e o entendimento. Então, esse cume espiritual que ele se refere é estabelecermos o ponto de vista espiritual
na observação e na interação durante a nossa reencarnação. Esse cume é a observação elevada que propicia o ponto mais alto de uma montanha, aonde se pode ter a vista ampla de onde nos situamos. Essa analogia que Emmanuel se refere tem tudo a ver com essa mudança de observação da vida, aonde passamos a buscar e a perceber a realidade espiritual que interage a todo momento com a vida física. É esse esclarecimento que nós tínhamos. Vamos para mais uma pergunta com os temas abordados nessa manhã. Por que é necessário identificar-se com a vida futura para bem cumprir a orientação de Jesus? Dá com a mão direita sem que a esquerda saiba. Esse assunto foi alvo da leitura desta manhã do texto no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. E a questão é o seguinte: é que a criatura humana, cada um de nós, ao longo de diversas reencarnações, estivemos sempre voltados às satisfações e compensações do mundo material, aonde a própria prática do bem pelo homem sempre teve como estímulo o reconhecimento e o louvor daqueles que se beneficiavam ou da própria sociedade humana. Mas, com Jesus, a prática desse bem tem uma conotação muito diferente. O bem, para que de fato seja feito com a qualidade proposta pelo Cristo, é necessário que não haja aplauso, reconhecimento, louvor do homem ou daqueles mesmos que sejam beneficiados. É necessário ser feito às ocultas. É isso que simboliza dar com a mão direita sem que a esquerda saiba. É praticar a caridade e fazer o bem por ter reconhecido na mensagem do Evangelho do Cristo o tesouro e a satisfação maior que nós buscamos, superando de uma vez por todas possibilidades de benefício no mundo material. E é exatamente por causa disso que no texto do Evangelho é dito assim: mister, é preciso, é imprescindível, se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Esse abstrair é sinônimo de não dar importância, superar reconhecimentos na vida presente, na vida material, buscando dessa maneira a identificação profunda com a vida futura, com a vida espiritual, com a realidade maior de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Ao fazer isso, de fato, o homem consegue dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Mas voltamos a deixar bem claro, é imprescindível, é mister, que esse trabalho de mudança profunda em nós seja estabelecido. Vamos ainda para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Como entendermos melhor a expressão de Emmanuel? Se sabemos que o Senhor habita em nós,
aperfeiçoemos nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel faz esse comentário na mensagem Educa, que é do livro Fonte Viva. E essa mensagem comenta a passagem da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Considerando a importância dessa mensagem do apóstolo Paulo, Emmanuel estabelece na mensagem Educa o entendimento espiritual que devemos ter. E então ele diz que se sabemos que o Senhor habita em nós, nos convidando à reflexão, é preciso que nós analisemos. De fato, sabemos que o Senhor, que Jesus, habita em nós através do Espírito identificado e dirigido para Deus, o Pai. Sabemos disso? Emmanuel nos questiona a reflexão. Porque se sabemos, aí ele diz, se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Como assim? Emmanuel se refere ao trabalho imprescindível de aquisição de virtudes, de superação das ilusões materiais, de busca, de trabalho de identificação com os valores elevados do espírito. À medida em que esse esforço é encetado, é trabalhado em nós, aí sim o Espírito de Deus começa a trabalhar ativamente por nosso intermédio. Então, na mensagem do apóstolo Paulo, voltando aqui para memorizarmos bem, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Consideremos esse fato. A espiritualidade benfeitora estabelece propostas de trabalho, de parceria conosco, através de nós, com o nosso espírito. Mas é imprescindível que estejamos atentos ao esforço máximo que devemos fazer para o êxito dessas intervenções espirituais elevadas. Concluindo, desde a observação do apóstolo Paulo ao comentário do Espírito Emmanuel, o Espírito de Deus busca agir através de nós, do que nós pensamos, do que nós sentimos e agimos. Mas é imprescindível que, através do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, nós queiramos e permitamos que esses benefícios da presença de Deus em nós se planifique e se realize. Procuremos agora, pelo entendimento espiritual da vida que nos é fornecido pela doutrina espírita, estarmos cada vez mais atentos ao que pensamos, ao que sentimos,
as nossas emoções, a como nós agimos no mundo material, porque espíritos elevados estão sempre ao nosso lado, esperando oportunidades para agir através de nós. Mas é imprescindível o nosso esforço de querer. Estamos assim chegando aos momentos finais do nosso programa. Agradecidos a todos pela audiência. Compartilhem, divulguem esse programa com conhecidos, com amigos. Estamos com vocês aqui todos os domingos, às 7:30 da manhã. Muita paz. Até o próximo programa.